Olá, estamos de volta com o Pílulas de Negócios, o programa de GZH que todas as semanas traz os destaques das empresas, dos investimentos aqui no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos começar a falar sobre energia renovável. Tem uma polêmica no país em relação à geração de energia renovável, que são os cortes que estão sendo determinados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, porque há uma sobrecarga de energia em alguns horários de pico. E será necessário cortar esta geração de energia renovável. Este corte não deve, neste momento pelo menos, chegar aos pequenos geradores de energia, como aqueles que têm painéis solares em casa, mas deve atingir, por exemplo, grandes geradores de energia, aquelas usinas solares e as usinas eólicas também, os parques de geração de energia eólica. Isso porque o país não se preparou e não tem uma infraestrutura para absorver e para armazenar principalmente essa energia. Armazenar, sim, armazenar. Vocês lembram como gerou piada quando a ex-presidente Dilma Rousseff falou em estocar vento? Mas é isso que nós estamos falando agora. Naquela época ainda parecia uma profecia, mas hoje já há baterias e o preço caiu bastante, caiu cerca de 80% até 90%, os preços das baterias tiveram essa queda ao longo dos últimos anos e isso tem tornado mais factível se armazenar energia. No caso das residências, já tem baterias a R$10 mil. Então essa sim é uma alternativa, estocar vento, estocar sol, né? Seja qual for a fonte da energia, de preferência, claro, energia renovável. Em paralelo a isso, também está a discussão no Congresso Nacional, uma mini reforma do setor elétrico e deve entrar nessa discussão retirada maior de subsídios para quem gera energia renovável. Eu particularmente discordo dessa retirada de subsídios, porque acho que tem que ser incentivado isso, assim como as baterias também deveriam ser incentivadas. Entendo que vai ter um impacto para os demais consumidores, um impacto para as empresas da geração centralizada, mas entendo que o país tem que incentivar, sim, a geração de energia renovável. Um outro assunto importante de tratarmos aqui são as ferrovias. Vamos falar novamente sobre as ferrovias. O Ministério dos Transportes está com um posicionamento novo em relação às ferrovias que estão sucateadas há décadas no Rio Grande do Sul e que estão destruídas, na sua maior parte, desde a enchente do ano passado. O Ministério dos Transportes não afasta totalmente uma repactuação com a concessionária Rumo. O contrato de concessão termina em 2027, mas em paralelo trabalha com uma previsão de fazer novos leilões até o final de 2026, fazer uma divisão de corredores aqui da Malha Sul, das ferrovias, para conseguir ter modelos econômicos financeiros diferentes para cada um desses corredores, porque isso atrai investidores diferentes também. E, além disso, sobre a reconstrução, o Ministério dos Transportes diz que ela será feita a partir do dinheiro do seguro contratado pela Rumo, que é um valor baixo, segundo o colega colunista de GZH, Josimar Farina, mas que se somaria à indenização que a Rumo tem que pagar por obras que não foram feitas na malha ferroviária aqui da região sul. Além disso, o governo federal diz que em breve deve abrir uma consulta pública para que a sociedade possa fazer contribuições para uma eventual e talvez provável nova licitação. Para fechar, então, hoje o nosso Pílulas de Negócios, vamos falar sobre o triticale. O que é o triticale? O triticale é um cereal, ou seja, um grão, que foi criado a partir do cruzamento de outros dois cereais, o trigo e o centeio. Ele tem maior resistência em alguns pontos, ele tem mais amido e ele é bom para a produção de alimentos, mas também de biocombustíveis, especialmente o etanol, até mesmo por esse alto teor de amido. E ele vem sendo uma das apostas, principalmente da Embrapa, para as culturas de inverno aqui do Rio Grande do Sul. Vocês já ouviram falar no Duas Safras? É um programa que foi lançado pelo governo do estado em 2022 e o objetivo é que os produtores usem a área plantada para a safra de verão para plantar também no inverno, cereais de inverno. Estamos falando de trigo, estamos falando de centeio, estamos falando de triticale também, entre outros grãos, outros cereais. E aproveitar esta área também para o cultivo de inverno. Para isso, o produtor precisa ter uma garantia de venda.
E um mercado importantíssimo é o de biocombustíveis, entre eles o etanol, mas outros biocombustíveis também podem ser produzidos a partir dos cereais de inverno, entre eles o triticale. Eu estive no Japão no ano passado, fazendo a cobertura da viagem do governo do estado na missão à Ásia, e lá no Japão só falavam de etanol. O Japão quer descarbonizar a sua aviação, quer querosene verde feito de etanol. E nem sabiam ainda que nós tínhamos etanol sendo produzido, ou com a intenção de ser produzido aqui no estado, a partir de cereais de inverno. Apostavam em etanol de milho. Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos milho suficiente nem para o nosso consumo e para alimentar os animais na ração para a indústria de carne. Então, milho não é uma matéria-prima que nós temos em abundância para produzir biocombustíveis. Cereais de inverno, sim, é uma alternativa e tem potencial. Mais informações na semana que vem aqui no Pílulas de Negócios, o programa que tem na produção a Isadora Terra e o Diogo Duarte. Até lá!